Nós estamos estudando o que muitos teólogos chamam de a carta magna do apóstolo Paulo. Sabe qual que é a carta magna, a carta mais especial do apóstolo Paulo? É a carta aos Romanos. E nós estamos com esse desafio, estudando capítulo a capítulo, né? Tempos atrás, terminamos uma série maravilhosa das viagens missionárias do apóstolo Paulo e agora nós estamos estudando esse escrito maravilhoso e que o tema central é a justificação pela fé. Então, como nós temos falado a cada aula, o apóstolo Paulo, ele está falando com esses dois públicos, os judeus e os não-judeus, principalmente os não-judeus, aqueles que estavam ali em Roma e que tinham se convertido ao cristianismo. E vamos observar na história de Paulo alguns momentos que ele enfrenta esse debate em que judeus convertidos querem impor aos não-judeus convertidos a práticas que são desnecessárias para ser um cristão, que são práticas da tradição judaica, que caíram em desuso através da graça, essa nova fase que Jesus Cristo inaugurou na humanidade. Então, Jesus Cristo dividiu a história, não apenas o tempo cronológico, né? Antes e depois de Cristo, mas ele também dividiu exatamente na humanidade o tempo da antiga aliança e agora a nova aliança, que significa que nós somos salvos pela sua graça, pela confissão, por uma vida espiritual, não mais pelo rigor da lei, que até então era algo exclusivo do povo de Israel. Por isso que a carta dos Romanos não é uma carta fácil de se estudar, é uma carta que se torna complexa, inclusive a linguagem não é simples. Paulo ele usa algumas técnicas não apenas de discurso judaico, mas também de discursos, né, técnicas de retórica da filosofia grega. Então, acaba sendo um texto que exige mais tempo de entendimento. E a carta aos Romanos é uma carta em que o apóstolo Paulo, ele acaba usando também uma linguagem jurídica. É como se ele tivesse, imagine, num tribunal e ele está defendendo uma causa. E ele vai argumentando, imaginando que diante dele está um oponente com contra-argumentos. Então é uma carta que se move dessa forma, ele vai como que respondendo perguntas, respondendo contra-argumentos, e assim vai nos ensinando o que significa realmente graça. E que não necessariamente a graça anula a lei, mas a graça ela cumpre a lei. Então o sentimento de relacionamento com Deus, ele pode na prática ter mudado, mas o sentimento é o mesmo, de nos relacionarmos por amor. Acontece que a tradição religiosa fez que o relacionamento de amor que existia pela própria lei na preservação acabasse se esfriando, se tornando assim só um rito, né? As pessoas estavam ali obedecendo a lei ou por medo ou por uma obrigação de tradição, como muitas fazem até hoje. Então é um negócio complexo, porque a base do relacionamento com Deus sempre foi e sempre será amor. Então Deus amou muito o povo de Israel, escolheu o povo de Israel e deu a lei, não porque ele queria de repente oprimir o povo, mas deu a lei porque amava tanto o povo que o povo precisava ser preservado por essas orientações. Imagine você que assiste que o povo de Israel ficou 400 anos sem uma identidade, eles eram escravos no Egito. Então toda aquela família de Jacó foi para o Egito, foi preservada no governo de José, e depois se esqueceram de José, se esqueceram de todo o bem que ele fez ao Egito. E aí o povo foi escravizado, só que aquele povo escravo se tornou muito grande, cresceu muito, mas eles estavam sem a condição de realmente ser chamada de civilização. Não tinham leis, eram tribos, e tribos muito grandes. Então o que acontece? Quando eles são libertos do Egito,
eles passam a se tornar realmente um povo, uma civilização, uma sociedade organizada. Então, o que eles receberam no Sinai foi realmente essa preservação. Tá? Preservação. Então, é muito importante entender que a lei, ela tem o objetivo sempre de preservação. Então, eu estou dando toda essa introdução para você entender a importância da carta aos Romanos, de não anular a lei, invalidar a lei, enfraquecer a lei, mas de mostrar que o relacionamento com Deus foi aperfeiçoado através do derramar do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Porque senão você acha assim, não preciso mais praticar nenhuma dessas leis. Tem leis que realmente caem em desuso, mas tem outras leis que permanecem. São óbvias, são parte da ética. Então, não matarás, não roubarás, não defraudarás um irmão, não cobiçarás o que é do próximo, e assim por diante, não adulterarás. Gente, isso é uma coisa óbvia, isso não vai ser anulado. E exatamente essa é a discussão do capítulo 7, sobre o corpo de morte. Nós vamos estudar esse capítulo e entender que a lei ela é uma preservação e que ela também não pode ser 100% anulada. Ela foi aperfeiçoada porque eu já não me relaciono mais com Deus por uma obrigação religiosa, mas eu me relaciono por amor, porque a presença do Espírito Santo na minha vida me convence, me ensina, me educa que essas práticas pecaminosas, as coisas desse mundo, realmente não valem a pena. Porque como nós aprendemos na última aula, Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Gente, isso não mudou. O salário do pecado, o resultado do pecado, continua e sempre será a morte. Então a consequência permanece. Então nós precisamos lutar e vencer o corpo da morte, o corpo do pecado. Vamos ler então Romanos capítulo 7, versículo 1 diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então ele está falando para quem conhece a lei de Moisés. Ignorais que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Aí ele vai dar um exemplo. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Você que está lendo, calma, né? Assim, como assim, bispo? Isso é aplicado hoje? E aí, calma, a gente vai te responder. Nós vamos continuar entendendo esse raciocínio de Paulo. Paulo usa a própria lei para exemplificar que nós não estamos mais dependentes do corpo da lei. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Vocês entenderam a comparação? Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então ele usa aí um exemplo de uma lei de Moisés, que fala que quando o marido morre, a mulher está livre daquele relacionamento para ter outro relacionamento. Isso fazia parte da lei de Moisés. Bispo G, por que Paulo faz essa analogia de morrer para a lei com um casamento que terminou com viuvez? É uma analogia bem assim, interessante, né? Então a gente percebe que ele usa aqui uma aliança, porque ou você tem uma aliança com a lei ou você tem uma aliança com a graça, né? O novo momento. E o que aí coloca é que nós morremos para o pecado. Morrendo para o pecado, a lei ela também se torna nula. Então o que ocorre? Se a gente continuar querendo cumprir as duas coisas, nós vamos estar num adultério entre aspas, né? Porque coloca ali você fazendo uso de um dogma de leis simplesmente para cumprir algo que já foi cumprido pelo Senhor. Então fica aí, essa analogia do casamento ela é muito interessante, porque demonstra o quanto é sério e é importante a gente entender o que é o mover da graça e não servir mais a uma antiga aliança, não só a aliança que nós estamos falando, mas a aliança inclusive da carne.
porque a nossa carne morreu, nosso velho homem morreu, eu não posso mais ficar com ele e numa nova condição. Eu vou estar traindo um novo relacionamento, a nova aliança que eu tenho. E como fica essa questão do divórcio, Bispo G? Que está meio polêmico aí. Se a pessoa se divorciou, ela está em adultério se ela casou de novo com outra pessoa? E aí? Esse é um tema que dá para a gente fazer uma aula inteira, né? Bom, mas a realidade é que quando duas pessoas conhecem a Deus e se unem, têm convicção do que estão fazendo, celebram isso no Senhor, então é algo que a gente crê que é indissolúvel. Mas o que ocorre? A Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas a gente sabe, às vezes, precipitação, paixão, fuga do lar, uma gravidez inesperada, são coisas que unem casais. Então, eu acho que tem que ter bastante equilíbrio para a gente poder determinar o que é realmente algo que pode ser solúvel, né? Porque o divórcio ele é possível, ele é bíblico. Então, algumas pessoas falam, mas só se houver adultério. Bom, se a solução para um casamento errado for o adultério, eu acho que a solução é pior ainda. Exato. Né? Porque você vê o que é a religiosidade, né? Esperar acontecer o adultério para poder... É absurdo, né? Não, é absurdo, mas é que muitas vezes as pessoas interpretam baseadas num, vamos dizer, versículo, sem ver todo um contexto. Por exemplo, mulheres que apanham dos maridos. Até quando ela vai ficar apanhando e não buscar um divórcio? Vai ficar o resto da vida com essa pessoa? Aí é que tá, né? Porque a gente vê que muitas são mortas depois, né? Daí não tem nem como alcançar uma nova núpcia, um novo casamento, porque aí ela já também morreu. Então, é algo que a gente precisa de muito equilíbrio para tratar, cada caso como caso. Nós somos sempre a favor da reconstrução. Sem dúvida. Sem dúvida alguma, né? Já muitos casamentos reconstruídos a gente luta. Mas se caminharão dois juntos, se não concordarem, aí fica difícil, né? Então, entre o discernimento do Espírito Santo, a experiência, a palavra, para cada situação, perfeito? Versículo 5 fala assim, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Esse texto é muito interessante e temos que tomar cuidado que não quer dizer que a lei morreu, é que nós morremos para a lei. É isso mesmo. Calma, gente, né? A gente fala assim, não, agora posso fazer o que eu quiser. Não. A lei não morreu, é nós que morremos para esse regime da lei e passamos a viver um regime espiritual da graça. Então, quando Paulo fala em caducidade da lei, significa que a lei envelheceu, Bispo G? É bem esse termo, né? Porque a gente brinca aí, olha, o caduco. O caduco é o que envelheceu, que está antigo, né? Antiquado. Esse é o termo. E a caducidade da lei é isso, ela já não tem mais expressão, principalmente por dois motivos, que a gente já tratou um pouco, mas é bom a gente lembrar. A lei ela foi feita para um povo que estava saindo da escravidão do Egito, que estava passando por um deserto e indo para uma terra prometida. Agora, esse tempo já foi. E, de repente, não houve uma renovação no contexto da lei e dos sentimentos. Agora, chegou o quê? Uma maturidade espiritual. Então, esse momento, o momento em que Cristo vem, é o momento da maturidade espiritual e a lei ela é caduca, ela já não serve mais. Ela foi importante, ela realmente procedeu de Deus, foi o dedo de Deus que escreveu, mas o contexto, o tempo, a cultura era totalmente diferente. Versículo 7 fala assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Interessante, né? Ele fala que ele tem um entendimento do pecado, porque a lei ela é essencial para orientar, para dar esse discernimento do que é certo e do que é errado. Agora, o proibido é sempre o mais atraente, Bispo G?
basta proibir, já ficou um pouco atraente, né? É bom a gente até perguntar para Adão e para Eva, né? E aí, Adão e Eva, proibido é gostoso? Mas realmente isso é algo estranho, mas que a gente percebe que tanto o mundo espiritual potencializa o que é proibido e que a gente vê isso acontecer, né? É uma prática, né? Você sabe que é proibido, então de repente parece, por que que é proibido? O que que vai acontecer? Então, traz o quê? Aquilo que a maioria de nós somos, curiosos, né? Então, a curiosidade, ela pode levar a pessoa a ficar o quê? Mais aguçada pela proibição. Versículo 8, vamos lá, gente. Diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, né, os desejos. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Que coisa, hein, Bispo G? Que coisa. O que Paulo quer dizer com isso? Porque o pecado matou, antes da lei não matava, então a lei foi nociva ao homem. E aí? É o contexto que é bem difícil, né? Porque Paulo ele está usando aí uma linguagem e ele está falando, uma hora ele começa a fazer afirmações para um público, que é o judeu. A outra hora ele começa a falar para o gentio também. Então fica difícil muitas vezes da gente entender, mas a realidade é que em Cristo nós renascemos verdadeiramente, porque a condição de Eva e Adão, mesmo eles não percebendo, eles estavam mortos espiritualmente. Então o contexto em que o Senhor falou, se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles não acreditaram. Comeram, estamos vivos. Não, estava vivo a carne. Mas espiritualmente eles já estavam totalmente mortos. Tanto isso é um fato, a gente percebe isso que Jesus fala isso para Nicodemos, né? Nicodemos era um sábio, um homem assim, que tinha um potencial, um conhecimento, ele fazia parte até de uma elite espiritual, mas ele estava morto espiritualmente. Tanto que Jesus fala, você precisa nascer de novo. Mesmo tendo todo esse conhecimento. Mesmo tendo todo o conhecimento, e ele ser um mestre da lei. Porque ele era um mestre da lei, ele era do Sinédrio. Sinédrio, 71 homens, dos mais assim reconhecidos, principalmente no contexto religioso. O Sinédrio era quase que essencialmente religioso. E de repente vem um jovem mestre e fala para ele, ó, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Por quê? Porque mesmo ele sendo dotado, cumprindo com a lei e tudo, estava morto. E aquilo que o apóstolo Paulo fala, espiritualmente a pessoa está morta. Versículo 12, vamos lá, gente. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Ficou meio confuso, né, aí, né, Bispo G? O Paulo está confundindo a gente ou a gente que não está entendendo direito, afinal, né? Ele fala que a lei é boa, ao mesmo tempo é reveladora do mal, e aí, qual que é o lance, qual que é o mistério aqui? O mistério que ele está colocando é que ela, assim, para facilitar, ela é fora de tempo. Então ela foi um aio, ela foi uma, vamos dizer assim, uma ama seca para o homem, enquanto ele não tinha conhecimento, né? É fácil a gente entender. Imagina você lidar com pessoas que saíram da escravidão, pessoas que não tinham formação alguma, o único que tinha formação era Moisés. Os demais não tinham formação nenhuma, não tinham noções de higiene, não tinham preparo para enfrentar um deserto, quer dizer, eles precisavam de uma direção. E então, para quem, vamos dizer, é ignorante, entre aspas, você precisa colocar a lei, não tem jeito. Você tem que dar uma orientação para que ele saiba se conduzir. E agora não, quando chega, por exemplo, na época de Paulo, muitos sábios, profetas, mestres, quer dizer, como é que pode conviver com algo que tinha praticamente em desuso
no contexto certo mesmo, de mais de 700 anos, 800 anos. Que ela não era mais aplicada naquilo que era necessário, porque já estavam na Terra Prometida. Sim. Já eram habitantes daquela terra. O que eles tinham que fazer? Uma manutenção. E o principal eles deixaram de fazer, né? Que era se envolveram nos costumes da terra, que era o principal. E essa marca dessa religiosidade é também um costume da terra lá. Verdade. Não tem dúvida que isso era um Agora costume imagine da o povo que cresceu no Egito, né? Que tinha aquele rio, que é o Nilo, né? E tudo, assim, o ambiente do Egito. De repente você enfrentar Canaã, já é um ambiente muito mais seco, sem dúvida, né? Desértico. É claro que eles tinham que ter uma orientação do que comer, do que vestir. Agora, depois que a terra estava sujeita, né? Tanto tempo passou, faz todo sentido. É igual pegar a Constituição brasileira. Tem muitas coisas na Constituição que, se nós estudarmos e analisarmos, não faz mais sentido no século XXI, caminhando para a terceira década, ainda praticarmos coisas da década de 80, né? Pensamentos da década de 80, da década de 90. Quer dizer, precisa ser revisto. É a mesma coisa, precisa ser pensado, porque a sociedade evoluiu, amadureceu, a tecnologia também proporcionou acesso, conhecimento, muita coisa mudou. Então é muito importante isso, né? E a graça, ela vem trazer essa releitura espiritual. Não é uma questão de anular, é uma releitura, é um aperfeiçoamento. E como eu já tinha falado na introdução, agora eu faço por um temor, mas um temor que vem de amor, de relacionamento, de consciência espiritual, porque o Espírito Santo habita em mim. E não mais por uma obrigação religiosa, tradicional, certo? Por isso que o versículo 14 também fala assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Porque qualquer um que lê isso aí agora, fala assim, se pegar só esse texto e falar assim, nossa, gente, está acontecendo com o Paulo está se desviando, o Paulo está meio... Tá caindo Parece na fé, mesmo, né? Será que ele é o apóstolo? Eu quero fazer o bem, mesmo? mas eu não consigo. É muito interessante, parece o discurso de quem é novo convertido, né? Tá caminhando na fé e fala, bispo, eu quero largar a droga, mas não consigo. Eu quero largar a bebida, eu não consigo. Ontem eu tive outra recaída. Né? E assim, parece um discurso interessante. Né? E é fato, porque isso é o pecado, é o mal. Né? Agora, quem faz o mal? A pessoa ou o pecado que habita nela, Bispo G? Então, isso aí também é um misto, né? Mas porque o que é? O pecado habita, o desejo da carne habita. Mas cabe a mim dominá-lo. Agora, se eu me abro para o pecado e cesso esse tempo de domínio, o que pode acontecer é o que a gente vê, infelizmente, as pessoas caírem, né, no pecado. E Paulo praticava o mal, Bispo G? Perdão. Perdão. Tudo bem. Bom, enquanto o Bispo G estava se recompondo, vamos ler o versículo 20, aí já responde se Paulo praticava o mal ou não. Com certeza sim, né? Porque ele também, né, obviamente, era homem, então ele enfrentava o pecado. Vamos ler, versículo 20 diz assim, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então a lei denunciou o pecado que matava espiritualmente o homem. Agora, será que a ideia, Bispo G, era ter uma alternativa melhor? A ideia básica é que eles precisavam de alternativa melhor. Porque a gente percebe. Paulo, logo no início, nós até falamos isso, ele tinha um chamado. Sim. Ele era sincero. Ele tinha intimidade com Deus. Mas a lei
da maneira que ele aplicava, ele praticava, o distanciava de Deus. Deus deu uma dura, até quando você vai ficar teimando? E caiu do cavalo, ficou cego. Sim. Por quê? Porque realmente ele estava sendo o quê? Alguém que, segundo a lei, era exemplar, mas segundo o fruto do Espírito, zero. Zero, espiritualmente zero. Zero. Então, esse contexto é muito importante, porque por isso que o Novo Testamento sempre vai ser atual. Porque independe de cultura, ele independe, vamos dizer, de forma de crer, de origem, país, não importa. O que importa é o sentimento em relação principalmente a Deus e ao próximo. Por isso que Jesus, né? Jesus era tremendo, né? Assim, a dedução dele. Ele fala, não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E os desejos, todos os mandamentos da lei se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está a lei e os profetas. Então ele já pega a Bíblia inteira. Por quê? A pessoa que ama a Deus vai querer pecar. E a pessoa que que ama o seu irmão como a si mesmo, não vai causar dano para ele. Perfeito. Acabou o problema do pecado. E Paulo, ele exatamente não praticava as leis básicas, né? Perseguir alguém, matar alguém, as coisas que ele praticava, era de alguém que poderia pensar, estou fazendo bem, mas na verdade não estava. Então a discussão de João 3, nós não vamos ler, mas vale a pena você em casa ler João capítulo 3, mostra Jesus esclarecendo isso a Nicodemos. É um baita cara estudioso, mestre da lei, que achava estar fazendo bem, eu estou instruindo o povo. De repente a motivação dele era boa. Aquilo que nós ministramos em muitas reuniões de profissionais, né? De formação de profissionais de sucesso. Você pode ter um sentimento bom e uma atitude ruim. Um exemplo é Pedro. Pedro tirou a espada, cortou a orelha de Malco. Sentimento de Pedro era bom? Era. Eu amo Jesus, quero defender Jesus e tudo mais. Mas a atitude errada. Então nós vemos exatamente o que Jesus fala, você tem que nascer de novo, da água, do Espírito, viver pelo Espírito, por quê? Porque você, de repente, tem um coração bom, só que o que está te conduzindo não é bom. A lei, o rigor, a forma como você tem a leitura espiritual de um relacionamento com Deus não está correta. Então você precisa adquirir agora um relacionamento novo. Para ter um relacionamento novo, você tem que deixar as coisas velhas para trás. Então, toda essa leitura que você tem de Deus, tão dura, sob uma lei, sob um regime, ela não tem mais. Vamos dizer, na verdade, ela nunca teve, né? Porque vocês interpretaram errado, né? Mas ela não tem mais como permanecer para ter uma vida espiritual. Você precisa ter um relacionamento com Deus baseado em um relacionamento espiritual e assim praticando a verdadeira lei espiritual. Perfeito? Vamos entender mais lendo o versículo 22 de Romanos 7. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Que legal o final desse capítulo, porque por mais que pareça que Paulo esteja meio que lamentando ou desabafando, ele fala de um jeito, mas na verdade ele está se expressando de uma forma muito humilde. Falando, gente, eu sou homem como vocês. Porque tem muita gente que fala assim, é fácil para você que é bispo, que está na igreja sei lá quantos anos, que conhece a Bíblia, é fácil para o apóstolo Paulo, porque ele é o apóstolo Paulo, escreveu um terço do Novo Testamento, né, fez uma revolução, teve um encontro com a luz, eu queria também ter visto essa luz. As pessoas ficam com esses argumentos, acham, não, é homem. Homem como eu, como você, somos homens. Então ele fala, né, desventurado homem que sou, ou seja, a minha natureza carnal realmente não presta. Né? Ou seja, que ser escravo da lei ou ser escravo da lei do pecado? A lei de Deus ele coloca, são duas leis agora, a lei do pecado ou a lei de Deus? Ele está colocando aqui, gente, qual que é a tua opção?
E a minha opção é uma lei espiritual. Então, eu já não vivo sob o regime da lei do pecado, mas sob a lei de Deus. Deus está me orientando, Deus está me dirigindo. É interessante, Bispo G, é difícil expressar essas coisas, né? É tão difícil, mas eu sinto que, assim, eu tenho conhecimento da lei, certo? Lei de Moisés, isso aqui, a palavra, não só a lei de Moisés, mas toda a palavra, porque Jesus Cristo também, nos seus sermões, ele dá leis, orientações espirituais. Paulo da mesma forma, Tiago da mesma forma, Pedro da mesma forma, Judas da mesma forma, bom, todos que nós temos aqui escritos. Ok. O que eu acho interessante é que além desse conhecimento, então o conhecimento da palavra é fundamental para você deixar de ser ignorante, deixar de errar por ignorância, porque também erra quem quer, porque já tem acesso ao conhecimento, certo? Certo. Então é uma questão de preguiça. Agora, há também uma lei, Bispo G, que vai além da palavra. É algo que é aqui, ó. É a intuição do Espírito, né? É isso. É alguma coisa que fala assim para você, não, isso aqui não. Vai além. Que de repente, a gente não está tão aperfeiçoado nesse conhecimento, mas que o Espírito Santo, por misericórdia às nossas vidas, ele fala, isso não. Amém. Né? Não vai por esse caminho. Então é uma lei espiritual, é uma lei maior, né? É uma coisa que te convence, que te dirige, que fala, não, isso aqui é o certo. E também, num contexto, Bispo Dani, de que algo que é pecado para você, pode não ser para mim. Eu tenho um exemplo. Tinha um amigo meu que, quando a gente ia para um local, né, onde tinha jogos eletrônicos, eu entrava, jogava um pouquinho, acabou. Ele não. Ele deixava lá o dinheiro, se tivesse deixado a família, deixava tudo. Porque ele era dominado. Uma outra pessoa que eu vi também da mesma maneira. Mas para mim, não é pecado. Por quê? Porque eu entro, me divirto, jogo, vou embora. Agora, se aquilo me domina, e Paulo fala isso, se aquilo te domina, já começa o quê? O processo do pecado. Porque de alguma forma está o quê? Tendo algum acesso à tua carne, um domínio sobre a tua carne, que não é bom. E não é só questão comportamental, mas espiritual, porque existem entidades malignas também, existem dominadores. É uma releitura mesmo, né? É uma releitura. Quer dizer, de repente não há uma lei escrita sobre jogo, vamos dar um exemplo. Né? Mas que, obviamente, se houve um domínio espiritual por causa do jogo, para um pode ser um pecado e para outro não, porque o outro não tem o domínio. Verdade. O beber, por exemplo, eu nunca gostei muito de álcool. Então, para eu beber ou não, para mim não se torna alguma coisa, um pecado. Mas tem gente que foi alcoólatra, se toma, é pecado. Por quê? Depois aquilo vai dominá-lo, não está procedendo bem, tem consequências, pode se tornar violento, perde a razão. Interessantíssimo isso. Então é muito perigoso. Vai além do que está escrito. Muito além. E quem fala isso? Como você colocou, é o Espírito Santo. Maravilha, que incrível, né? Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. E no caminho, Jesus. É o Espírito de Jesus. Entrega a tua vida para Jesus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fala. Entrega a tua vida para Jesus e receba o Espírito Santo. Porque você vai ter uma interpretação de lei, de práticas, que é uma leitura que não é religiosa, hipócrita, pesada. É triste ver muitas pessoas que não são cristãos ter uma leitura errada do Evangelho. Eu não quero ser crente, que crente pode fazer isso, que crente não pode fazer aquilo, que crente... Está errado, cara. Muitas coisas eu não faço, não é porque a Bíblia falou que você não pode, não, simplesmente porque eu não tenho prazer em fazer, porque não vale a pena, porque o resultado não é bom. E isso vem um convencimento do Espírito, isso é amor, isso é um sentimento que humanamente você não consegue ler, você não consegue processar. É o Espírito Santo. E que você pode ter, quebrar essa ignorância, quebrar esses preconceitos. E nós vamos orar agora. E você vai receber o Espírito Santo na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque nós não temos que andar embaixo de ordenanças, de leis, mas temos em nós o teu Espírito Santo, Pai. Amém. Mas nos fortalece, Pai, para cada dia mais nós termos comunhão,
que possamos nos santificar verdadeiramente, para que a Tua presença seja mais marcante ainda na nossa vida. Amém, Jesus. E se alguém hoje precisa de uma experiência com o Teu Espírito, Amém, Jesus. visita com poder, visita com a Tua graça, com a Tua compaixão, o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai. Aqueles que têm buscado, manifesta, Senhor, do Teu poder. Nós repreendemos, Senhor, toda palavra contrária, toda religiosidade que queira impedir, que não tem ocasião, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.